Olha aí, pessoal, a debandada do capital estrangeiro continua a todo vapor e, na verdade, este ano aqui de 2024 está um caos do ponto de vista aqui da questão dos investimentos estrangeiros. O gringo está tirando dinheiro com força da Bolsa de Valores brasileira. Já saíram 22 bilhões de reais aqui. Portanto, né, no ano de 2024, aproximadamente isso aqui. Até agora, ontem, né, 27 de março, de fato, o pessoal está fugindo da Bolsa de Valores brasileira como o capeta foge da cruz, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí vem a grande questão, né, a grande pergunta a se fazer. Por que que isso está acontecendo? E sim, a grande mídia vinha alardeando a questão da alta taxa de juros aí dos Estados Unidos. Isso acaba fazendo com que mais recursos fluam para lá. A questão da valorização grande que a Bolsa teve no ano passado, muita gente está realizando os lucros agora, etc, etc. Mas de um tempo para cá não tem jeito. Esse cenário está muito resiliente da retirada de recursos do Brasil, de forma que não há mais o que se questionar. O grande fator que realmente expulsa capitais do Brasil é a intervenção do governo na economia. Ninguém quer manter o seu dinheiro num país em que o governo quer ditar, inclusive o que empresas privadas devem fazer, e esse é o grande cenário da debandada de recursos aqui no Brasil que mais tem motivado esse fator aí, né? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato aqui, entre o 1º de janeiro até agora, 27 de março, ontem, estou gravando isso aqui no dia 28, na quinta-feira, o total do saque líquido aqui da Bolsa de Valores chegou a 21,8 bilhões de reais, né? Isso aqui é um valor líquido, todo dia tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo, inclusive do estrangeiro. Mas se você considerar tudo que os gringos mandaram para o Brasil e tudo que eles retiraram, então nós temos esse saldo negativo de quase 22 bilhões de reais, né? E isso aqui, de fato, demonstra, né, um grande problema para a própria valorização da Bolsa como um todo. Tudo bem que não é um valor tão grande dentro de um universo inteiro de ações que nós temos aqui, né? Menos 22 bilhões de reais em valor de mercado aí. Tem muita empresa brasileira que vale muito mais do que isso, né? Do que só esse valor. Mas isso é um reflexo de algo que se expande também para o capital interno, para a gente que coloca dinheiro na Bolsa de Valores aí, né? Então, a verdade é que o dinheiro do gringo, a grana do gringo, foi o grande fator motivador de um resultado muito positivo do índice Bovespa no ano passado, grande crescimento que teve o boom, a alta histórica aí, ainda que nominal, né? Eu já mostrei o gráfico do Ibovespa aqui no canal várias vezes em dólar, né? Comparando com dólar, para mostrar que nós estamos andando de lado tem muito tempo e nunca retomamos os patamares de valorização de mercado anteriores à crise lá de 2015, né? Mas o gringo, principalmente, é o responsável por ter feito aí esses investidores estrangeiros, por ter levado a Bolsa de Valores a subir tanto no ano passado, né? Só que a Bolsa tem caído de lá para cá. Esteve nas suas máximas históricas, ainda mantém um patamar alto, com certeza. Não vou falar que ela caiu, que ela evaporou, nem nada disso, mas caiu 4,52% desde 27 de dezembro de 2023 para cá, né? Um período de 3 meses aí redondinhos então, né? Quais são os pontos, então, que os especialistas já colocam para explicar esse cenário, né? Conforme eu falei, tem aqueles pontos que já eram colocados antes e que repercutem em outros países também. A alta taxa de juros aqui dos Estados Unidos, né? Esses juros bastante elevados e que foram mantidos, esse é o principal cenário, isso representa um problema para economias emergentes com certeza, porque o capital colocado aqui no Brasil é um capital de risco, essa é a verdade, né? Os gringos, aí, os investidores, galera que tem grana realmente para botar em outros países, né? Já construiu seu patrimônio ali na Europa, nos Estados Unidos, quer ir para o mercado emergente para tentar acertar aquele foguete que vai subir em algum momento e multiplicar por várias vezes o patrimônio investido. Então esse pessoal escolhe mercados emergentes para alocar os seus recursos, sabendo que é um investimento de risco. Aqui no Brasil isso acontece. E aí você tem aquela alta que eu citei aí
que realmente fez muita gente ganhar dinheiro. Então eu não tenho dúvidas de que muitos gringos realizaram o lucro que foi obtido aqui na Bolsa de Valores brasileira. Isso com certeza aconteceu, o pessoal pegou isso e levou para um lugar melhor, né? Que lugar melhor? O título dos Estados Unidos, título da dívida pública dos Estados Unidos, que está com um rendimento aí muito bom e em dólar, né? Não é esse rendimento que nós temos em real aqui da Bolsa brasileira, que muitas vezes até engana. Conforme eu falei, a Bolsa está andando de lado em comparação com o dólar, né? O gringo sabe disso, ele olha o gráfico da Bolsa de Valores brasileira e fala, ok, isso aqui em dólar não está valendo tanto assim. Agora que eu ganhei uma graninha aqui, deu uma valorizada, vou transformar esse ativo de risco aqui num ativo mais sólido, com uma liquidez melhor e que me protege mais da desvalorização monetária, por exemplo, título da dívida dos Estados Unidos, que está pagando aí 5%, 5,5% ao ano em dólar, né? Então, claro que isso capta bastante os recursos aí dos gringos, mas não é só isso que explica essa debandada que está acontecendo na Bolsa de Valores brasileira. O grande motivo realmente é, de fato, o governo intervindo em empresas privadas, especialmente nas duas maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira, né? A Petrobras e a Vale. No caso da Petrobras, talvez o pessoal já esteja um pouco acostumado. É claro que quando vem aí o termo, a palavra, o nome, né, Lula e o nome Petrobras, e isso é analisado em conjunto, todo mundo sabe onde que isso vai dar, porque nós temos um histórico aí que não nos deixa enganar, né? Só que a Vale acaba sendo um problema maior ainda, porque o grau de intervenção que o governo fez nessa empresa é uma coisa escandalosa, né? E aí o investidor fica pensando, pô, comprei essa empresa aí achando que ela fosse uma empresa privada, livre de intervenções estatais. Estou investindo na China agora para a empresa privada, o governo mandar e desmandar, tirar presidente, trocar presidente, colocar outra pessoa no lugar, né? Tô achando que é um mercado, uma economia de mercado livre, não um país comunista, né? O gringo se engana com o Brasil às vezes, essa é a verdade. Então, essas empresas aqui, tendo essa intervenção grande, massiva por parte do governo Lula, espantam a grana dos gringos, essa é a verdade. Então veja, por exemplo, aqui, né, que quando houve aquela decisão desastrosa sobre a não distribuição dos dividendos extraordinários da Petrobras, que eu fui o primeiro, eu gosto sempre de falar isso, né? Fui o primeiro que eu via falar que a Petrobras não distribuiu esses dividendos para torrar isso segurando o preço da gasolina, né? O pessoal estava falando de investimentos e tudo mais, eu falei aqui no canal. Petrobras, o Lula mandou a Petrobras não distribuir para torrar esse dinheiro, para não deixar a gasolina e o diesel subirem, né? É um caso raríssimo, talvez o único caso na história da humanidade, de uma empresa consolidada no mercado acionário usar o dinheiro do acionista para subsidiar o consumidor. Isso aí para mim é novidade. Mas logo na sequência disso aí, né, o anúncio foi feito no dia 8 de março, já tem 20 dias, né, parece que foi ontem que isso aconteceu, mas no dia 8 de março o governo fez esse anúncio. No dia seguinte, 1,8 bilhão de reais sumiram da Bolsa de Valores brasileira indo para o exterior, né? O gringo tirou dinheiro em massa aí. E na semana seguinte aí, a Petrobras chegou a perder 55 bilhões de reais em valor de mercado em um dia só, meu amigo. Isso aqui é um desastre total, né? Mesma coisa que aconteceu também com a Vale do Rio Doce, com aquela intervenção para colocar o Guido Mantega lá na presidência, ou pelo menos no conselho, né? A Vale do Rio Doce, que falei, né? A empresa nem se chama assim tem tempo, mas a Vale perdeu aí em 2024 70 bilhões de reais em valor de mercado, né? Então sim, tem fatores internacionais que devem ser levados em consideração aqui, mas eles não explicam essa resiliência do gringo em tirar dinheiro da Bolsa de Valores brasileira, e à medida em que a intervenção estatal vai aumentando e vai aumentar, você pode ter certeza, o Lula está prometendo isso, o Fernando Haddad está prometendo, eles não estão enganando ninguém. Na medida em que essa intervenção continuar seguindo, continuar aumentando inclusive o seu ímpeto, nós vamos ver uma queda na Bolsa de Valores brasileira e uma fuga de capitais, os gringos levando a grana para fora. Quem sabe a gente não vai reverter o cenário todo do ano passado. Tivemos um saldo positivo de dinheiro gringo entrando no Brasil, né? Algumas dezenas de bilhões de reais de saldo positivo. E parece que 2024 vai reverter totalmente esse cenário, né? Ah, mas ações, mercado acionário, ninguém liga para isso, né? Pois é, ter essa mentalidade
o caminho certo para o fracasso econômico, para a pobreza, para a miséria, para um país nunca se desenvolver. A única forma de um país pobre ascender economicamente de uma forma rápida é por meio de investimento estrangeiro. Gringo com dinheiro parado, querendo investir, querendo ter lucro, querendo crescer o seu patrimônio e encontrando oportunidades em países emergentes que têm condições boas para investimentos, para liberdade de mercado e que condições essas que permitem que realmente a coisa ande, a coisa funcione nesse país, né? Isso já foi visto em vários outros exemplos, em vários outros casos, Hong Kong, Singapura, né, a própria Tailândia e tantos outros países que cresceram, ascenderam economicamente em pouco tempo por conta de capital estrangeiro afluindo para dentro do país. Esse é o segredo do sucesso em qualquer caso. E aí, eu vou falar mais uma vez algo que eu já falei aqui também. Nós temos a Argentina aqui do lado, fazendo a lição de casa certinho, entregando superávit após superávit, cortando na carne estatal, fazendo tudo o que tem que ser feito do ponto de vista econômico. Daqui a um tempo, quando isso estiver estabilizado e quando, eventualmente, o Fed cortar a taxa de juros, Peter Schiff, né, conhece ele, Peter Schiff, falou que o Fed inevitavelmente vai ter que fazer isso com ou sem inflação. Quando esse cenário acontecer e o investimento em títulos do Tesouro norte-americano se tornar não tão atraente assim, para onde que o gringo vai mandar o dinheiro para investir, né? Para qual mercado emergente? Aqui para o Brasil, com o Lula intervindo em empresas privadas para fazer politicagem, ou na Argentina, que é aqui do lado, se parece com o Brasil em muitos aspectos e tem uma economia muito mais livre, muito mais sólida, muito mais promissora. Pois é, nós só temos a perder nessa comparação, nessa história aí. Mas me diga, o que você achou dessa minha avaliação? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.